acabaram de aprovar uma lei querendo proibir o casamento homoafetivo no Brasil, pelo amor de Deus, em 2023. Eu parei para ler a proposta de lei e no meio eles falam que o homossexual poderia cometer atos repreensivos, assim como outros atos condenados pela lei de Deus, que foram até descritos como contrários à natureza. Oi, meu nome é Ive, sou bióloga e hoje a gente vai estar falando sobre natureza. É muito engraçado como o ser humano gosta de catalogar, colocar tudo em caixinhas e sem parar para pensar que a natureza simplesmente é uma parte desse projeto de lei. Eles falam que a ciência está corrompida pela visão social sobre os fatos, querendo desmerecer os cientistas que estão defendendo o casamento homoafetivo. Porque, no final das contas, segundo eles, não é uma coisa natural. Bom, vamos voltar a 1896, quando um entomólogo, que é alguém que curte insetos, conseguiu visualizar, né, 2 besouros no ato de copulação. 2 besouros, macho. Ele achou estranho. Tá errado. Fez um desenho e isso está em exposição até hoje no Museu de Rouen, eu não sei falar, mas na França. O ato curioso disso é que naquela época o normal era ser religioso, então essa pessoa tinha um viés religioso. E depois dele, vários outros cientistas também identificaram esse tipo de comportamento, tanto macho com macho quanto fêmea com fêmea na natureza. Pelos teus viés sociais, esse comportamento foi visto como não normal. Para ter uma noção, eles chegaram a fazer lobotomia, que é abrir o cérebro do bicho e cortar umas partes do cérebro para ele não fazer mais esse tipo de comportamento. Crueldade animal, por causa que tu tem uma crença e tu não parou para pensar que a natureza é o que é. Tem muita gente que fala, mas até acontece, mas não é o mais comum. Então vamos falar do mais comum. Na natureza, qual é o comportamento sexual mais comum entre os seres vivos que estão vivos atualmente? Se você falou reprodução assexuada, você acertou, porque a grande maioria dos seres vivos hoje são bactérias que não têm sexo, elas simplesmente se separam. Mas não, tu tá confundindo as coisas. Cara, não. 130 espécies de pássaros já foram descritos comportamentos de copulação entre animais do mesmo sexo. E aí, quando a gente entra em peixes, répteis, aí a coisa fica muito mais diferente e interessante também. Por exemplo, existem as amazonas moles, que são uma espécie de peixe que não acontece na Amazônia, acontece no Texas, e elas ganharam esse nome em homenagem às guerreiras amazonas, porque as guerreiras amazonas vivem numa comunidade só de mulheres guerreiras que só usam os machos para, um momento íntimo e depois sai fora dessa sociedade. Esses peixes é uma espécie composta apenas por fêmeas. É uma espécie que não existem machos, tá? Mas aí, como é que se reproduz? Então, primeiro, peixes têm reprodução externa, então não existe penetração, ok? E essas peixes, elas utilizam o espermatozoide de outras espécies de peixes para dar o início da divisão celular da embriologia. Só que esse espermatozoide ele não participa do resto, então o espermatozoide só serve para dar início ali à divisão, à embriogênese, o início da nova vida, e é quicado fora, e é isso, é uma espécie só de fêmeas. Muito interessante. E Procurando Nemo, todo mundo acha que viu Procurando Nemo, né? Então, o pai do Nemo, quando a mãe dele falece, ele continua criando filhotinho. Na natureza, o que aconteceria é que esse peixe provavelmente se tornaria uma fêmea, sim, mudaria de sexo, e procuraria se copular com outro macho, porque sim, isso é um comportamento natural desses peixes. Lagartos. O sexo do lagarto, ele é genético, então tu tem um componente genético, contudo, a temperatura que um embrião é fertilizado pode alterar o sexo do animal. Isso é possível? É. Mas era no período embriológico. Sim, mas já foi visto que isso também pode acontecer no adulto.
Já em mamíferos, foram descritas 261 espécies apresentando comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Aí sempre vai ter uma pessoa que vai dizer, tá, mas isso foi em cativeiro ou na natureza? Porque, cativeiro pode influenciar o comportamento dos animais. Então, primeiro vamos analisar o seguinte: identificar comportamentos na natureza não é uma coisa fácil. Um exemplo, boa parte dos animais que estão em extinção hoje em dia, nós só sabemos que eles ainda existem porque existem vestígios deles na natureza. Então, cada comportamento que tu consegue identificar na natureza, sim, é importante. E dentre essas espécies de mamíferos, 209 foram identificadas na natureza, então não estavam em cativeiro. Eu tô aqui com um artigo que eles usaram um modelo matemático para identificar padrões evolutivos entre grupos de mamíferos não humanos no comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo. E eles conseguiram ver que este padrão de comportamento, ele não é aleatório, sugerindo que talvez tenha um componente evolutivo. Ainda é difícil para os cientistas conseguirem explicar, porque é um comportamento que não vai deixar prole, mas existem várias teorias e não é o objetivo desse vídeo falar sobre as teorias, mas sim, é um comportamento comum. E aqui eu só gostaria de deixar claro que aqui está os nomes dos animais que eles inicialmente selecionaram para essa análise. Em amarelo, aqui em volta desse círculo, está em amarelo os comportamentos que acontecem entre macho e macho, em preto entre fêmea e fêmea. Aqui no meio tá a filogenia que eles fizeram, mas eu não vou entrar em filogenia porque vai deixar esse vídeo muito comprido, muito complexo, não é o objetivo. O objetivo é dizer que sim, está bem documentado na natureza. Então não é contra as leis da natureza, porque se acontece na natureza, E por isso que é importante um Estado ser laico, não ter influência da religião para compor suas leis. Então, se você dentro da sua religião, você não quer casar um casal homoafetivo, acho certo? Não, mas eu também não posso te obrigar a casar uma pessoa que tu não quer. Agora, tu querer que o Estado não case, cara, não é assim que funciona. E principalmente, não coloca a natureza como um motivo para justificar as suas crenças, porque não é.